Iniciando aqui mais uma transmissão da Academia Dynamis de Engenharia Geotécnica, com o nosso mini treinamento diário, de segunda a sexta, sobre empreendedorismo geotécnico, que é questão verdadeiro e produtivista. Essa quinzena nós estamos abordando o curso principal, que é de 10 horas. Veja a nossa grade de curso lá no www.dynamisbr.com.br, aula número 14. E esse é o mini treinamento número 4 de 10. E essa primeira parte, então, quem nos acompanha sabe que é focada na questão temática, a engenharia civil e geotécnica, e com destaque é o tema solo grampeado, que hoje a gente já vem há 4 dias, hoje é o quarto dia. Depois nós temos a esfera de conhecimento voltada à gestão cristã, que é diária, todo momento. E a última fase, a última esfera de conhecimento, vamos dizer assim, é a experiência espiritual que a gente adquire com a gestão espiritual e em cima do tema que é engenharia civil e geotécnica, que nós tratamos na primeira parte. Ok? Vou repetir. A esfera maior é a terceira do nosso mini treinamento, que é a experiência espiritual. Na segunda esfera, digamos, menor, em termos simbólicos, é a gestão espiritual, a gestão da vida cristã, gestão cristã. E a menor ainda é o que passamos aqui nesse plano, que trata da engenharia civil nessa particularidade, que é a engenharia civil geotécnica, né? E nesse momento, nessa quinzena, falando sobre o solo grampeado. Bom, e qualquer dúvida, tem um link na descrição do vídeo, um link do nosso grupo do WhatsApp, para você então poder ter acesso à minha pessoa e a gente poder ir a fundo em algum assunto aqui tratado ou exposto. Bom, a gente está falando de perfil geológico geotécnico, definição das camadas, nomeação de cada região, tipicamente igual, né? Com a posição dos níveis d'água, a sazonalidade, inclusive dos níveis d'água. E nesse momento a gente caracteriza as porções do maciço assemelhadas que poderiam ser tratadas como o mesmo material, ao qual chamaremos de camadas tipicamente iguais. Então esse slide e esse próximo mostra então a definição das camadas, e esses pontos em vermelho mostra locais de coleta de amostra. E esses locais de coleta de amostra se faz através de poços, tubos Shelby e Denison, ou seja, são formas de coletar a amostra. E essas amostras que eu me refiro são amostras indeformadas, né? Eu costumo definir aí os horizontes, tipicamente iguais, através do SPT, que está aqui, né? E do torque aqui à esquerda, SPT à direita, define as camadas e depois pega pelo menos 3 verticais distintas da mesma camada, as amostras indeformadas e as amostras deformadas ao redor, né? Também ao longo do furo de sondagem, nós coletamos amostras também, as deformadas, que vêm da própria perfuração, e as indeformadas com aspas, que é a que possa vir dentro do amostrador SPT. Então, temos a amostragem aí. E como definir a camada aí? Então, foi o que eu acabei de expor, né? Define as camadas e digo que isso, segundo
a norma da ABNT em vigente de taludes, né, 11.682, é obrigatório construir o PGG. Eu vou dizer que o PGG, para mim, é obrigatório em qualquer situação. E elas são definidas considerando a experiência de cada um e a questão lógica, a questão temática, né? A lógica melhor. É a razão de definir as porções para poder tratar matematicamente. Agora, essas duas coisas a sociedade sabe. Falta muitas vezes experiência com esse tema, que é o PGG, mas nós vamos além disso aqui. Nós queremos integrar com a intuição. Isso que é a diferença. Aqui alguns exemplos, então agora eu vou acelerar um pouco de como vai se fazer as coletas, né? Eu falo dessa integração das três áreas e os tipos de coleta, comentei alguma coisa, isso tudo para, então, depois inferir, através de ensaios de laboratório de campo, os parâmetros geotécnicos vão permitir, então, aplicar o modelo matemático e fazer os cálculos necessários para o dimensionamento. Então, aí o bloquinho, o blocão, tipos de amostragem, como se faz isso, gravação de cilindros, isso para quando são camadas superficiais. Aqui o trado oco, né? Cuja na parte interior nós podemos fazer a coleta. Alguns equipamentos para facilitar essa coleta, sonda rotativa, que é utilizada para o Denison, que é uma coleta já de maior rigor, né? E para solos mais duros. Aqui ela em operação, tirada da amostra, idem. As amostras Shelby também, uma sequência de amostras Shelby, todas elas têm que ter muito cuidado na amostragem. Esses tubos hoje devem ser de camisa fina, devem ser cortados e extraídas das amostras. Isso aqui é uma questão de qualidade das amostras, né? E aí eu passo por esses livros, conceitos de mecânica dos solos, conceito de empuxo, sazonalidade, poro-pressão negativa, que existe entre os grãos, o esquema das três fases, que definem os índices físicos dos solos, problema de infiltração, sazonalidade e capilaridade, os problemas com relação à poro-pressão, a cálculo das tensões totais, efetivas e neutras, ainda tem uma repetição aqui. E aí vem os ensaios, né, que nós já falamos aí ao longo dos mini treinamentos e cursos anteriores. Toda a definição e caracterização através dos ensaios de laboratório, compactação, que vai se usar, a gente vai voltar isso com compactação em barragens, né? Fazer taludes de aterro melhor, que precisam então desses ensaios de compactação muito importantes. E finalizando aqui nossa apresentação de hoje, acabei de ser muito rápido no final, mas qual que é o objetivo? Fazer o PGG, coletar a amostra, fazer ensaios de laboratório para definir os parâmetros de resistência, deformabilidade e permeabilidade do solo. E com isso, então, formar um modelo matemático, né, que nos permita os cálculos de dimensionamento necessários, quer seja para recalques, quer seja para percolação de água no solo, depende da situação, quer seja para resistência, né? Resistência no caso de cálculo de fundação, deslizamento de taludes, que são, na linguagem popular, barrancos, muro de arrimo de corte, muro de arrimo de aterro, talude de corte, talude de aterro. Aí vem os aterros reforçados,
solos grampeados, que é o tema desse curso. Hoje esse aterro reforçado e o solo grampeado estão normalizados. Essa sequência toda é exigida nessa norma. E agora é ir para a prática de fazer isso acontecer nas obras que precisam. Bom, essa é a primeira fase do nosso mini treinamento de hoje. E agora vamos